Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira semana do Sextou UES. Hoje vamos trabalhar juntos algumas questões da Universidade Estadual do Ceará, referentes ao vestibular 2022.1. Antes de começarmos, vale lembrar que a UES é uma das principais instituições públicas de ensino superior do nosso estado, reconhecida pela qualidade dos seus cursos e pelas grandes contribuições para a formação de profissionais em diversas áreas do conhecimento. Seu vestibular é bastante concorrido e, por isso, exige preparo, estratégia e domínio dos conteúdos, especialmente uma disciplina como a Química. Ao longo dessa aula, vamos analisar algumas questões da prova, destacando não só as respostas corretas, mas também estratégias, dicas de interpretações e pontos-chave que pode ser cobrado nesse exame. Assim, além de revisar esse conteúdo, vocês vão ganhar mais segurança para enfrentar essa prova. Então, vamos juntos mergulhar nessas questões. Questão 1, UES 2022.1. O nitrogênio forma vários óxidos, um deles, o óxido nitroso, conhecido como gás hilariante, descoberto pelo aprendiz farmacêutico inglês Humphrey Davy. Apresenta massa molecular igual a... A questão pede para calcularmos a massa molecular dessa substância. Primeiro, precisamos lembrar a fórmula do óxido nitroso, N2O. Isso significa que ele é formado por 2 átomos de nitrogênio e 1 átomo de oxigênio. Agora vamos calcular a massa molecular. A massa atômica do nitrogênio é 14, como mostra a tabela informada na prova. Como temos 2 nitrogênios, fazemos 14 vezes 2, que é igual a 28, e a massa atômica do oxigênio é 16. Como temos um oxigênio, fica 16. Somando, 28 mais 16 é igual a 44 gramas por mol. Portanto, a massa do óxido nitroso é 44. Resposta correta, item C. Questão 2, da UES 2022.1. Segundo os Zósimos de Panópolis, que viveu no século III da Era Cristã e escreveu o primeiro tratado sobre alquimia, Maria a Judia, uma egípcia helenizada, que foi a primeira alquimista da história, descobriu o ácido clorídrico e inventou vários equipamentos de laboratório, incluindo o de bicos e o tribicos, aparelhos primitivos de destilação, e o banho-maria. O banho-maria é utilizado até hoje. A questão traz um pouco de história da ciência. O enunciado fala sobre Maria a Judia, considerada a primeira alquimista da história que inventou vários equipamentos de laboratório. Um deles é o famoso banho-maria, que até hoje é usado em laboratórios, até na cozinha. Mas afinal, qual é a função principal do banho-maria? Vamos pensar. O banho-maria consiste em colocar um recipiente, normalmente com água, que vai aquecer de forma lenta e controlada, uma substância que está em outro recipiente, geralmente um tubo de ensaio, um Erlenmeyer ou até uma forma de bolo na cozinha. O objetivo não é acelerar as reações, nem trabalhar em temperaturas muito altas. O objetivo é elevar a temperatura de maneira uniforme e lenta, sem que o material entre em contato direto com a chama ou com o fogo, o que poderia causar acidentes ou decomposição da substância. Portanto, a alternativa correta é letra C, principalmente para elevar de maneira uniforme e lenta a temperatura de substâncias que não podem entrar em contato direto com o fogo. Agora vamos para a questão 3. A primeira teoria atômica descrita por Epicuro na carta de Heródoto e resgatada por Tito, na obra Derum Natura, afirma que alguns corpos são compostos, enquanto outros são elementos que se compõem os corpos compostos. Esses elementos são átomos indivisíveis e imutáveis. Alguns séculos depois, este postulado foi admitido por... O enunciado fala sobre Epicuro e a ideia de que toda matéria é formada por partículas indivisíveis e imutáveis, chamada de átomos. Essa visão antiga só foi retomada e transformada em uma teoria científica muitos séculos depois. E quem retomou esse postulado de forma estruturada foi John Dalton, no início do século XIX, com a sua teoria atômica, que afirma justamente que a matéria é formada por partículas indivisíveis, indestrutíveis e em proporções definidas. Por isso, a alternativa correta é a letra B. Mas por que não foi o Boyle? Porque Boyle foi um grande químico do século XVII
considerando o pai da química moderna, mas ele propôs a definição de elemento químico e estudou os gases, não desenvolveu uma teoria atômica. Lavoisier é famoso pela lei da conservação da massa e por organizar os primeiros elementos químicos em uma lista, mas também não formulou a teoria atômica. E Bohr foi um físico do século XX que desenvolveu o modelo atômico de Bohr, em que os elétrons giram em camadas ao redor do núcleo, ou seja, ele já veio muito depois, em um estágio bem mais avançado da ciência, não retomando a ideia original da indivisibilidade atômica. Questão 4. Em química orgânica, o grupo funcional se define como uma estrutura molecular que confere às substâncias comportamentos químicos semelhantes. O conjunto de compostos que apresentam o mesmo grupo funcional é denominado função orgânica. Assinale a opção que apresenta corretamente o composto e a função orgânica que ele pertence. Agora vamos analisar uma questão de química orgânica do vestibular 2022.1. O enunciado lembra que o grupo funcional é uma estrutura que dá propriedades químicas semelhantes a uma série de compostos, que juntos formam uma função orgânica. E o nosso objetivo é identificar em cada alternativa qual é a substância e a função correta. No item A, observamos aqui que temos um oxigênio entre 2 carbonos, só que aqui informa que a função é uma cetona. Sabemos que está errado, porque um oxigênio entre 2 carbonos, a função é um éter. No item B, vemos aqui uma carbonila entre 2 carbonos. E aqui afirma que é um éter, e também está errado, pois uma carbonila entre 2 carbonos, sabemos que é uma cetona. No item C, também tem uma carbonila, mas essa carbonila está ligada a um oxigênio que está entre 2 carbonos. Então, essa função aqui sim está correta, um éster. Mas vamos analisar o item D. Aqui temos uma carbonila ligada a um grupo amino. Aqui afirma que é uma amida, mas não é uma amina, é uma amida, quando tem uma carbonila ligada a um grupo amino. Então, essa alternativa também está errada. Item correto, item C. Questão 5. O alquimista e médico Paracelso, no início do século XVI, havia inconscientemente observado que, na reação em que os ácidos atacam os metais, havia um subproduto gasoso. Esse gás é o... Vamos entender melhor isso. Quando um ácido age com um metal, ocorre a seguinte reação geral. Metal mais ácido é igual a sal mais gás hidrogênio. Ou seja, o metal desloca o hidrogênio do ácido, formando um sal e liberando H2 gasoso. Um exemplo clássico é o zinco mais o ácido clorídrico, que reagindo forma o cloreto de zinco mais o gás hidrogênio. Assim, a resposta correta é o item B. Mas por que não é o oxigênio? Porque o oxigênio aparece em processos de combustão ou decomposição, não em ácido mais metal. O gás carbônico só é produzido quando um ácido reage com um carbonato ou um bicarbonato, não com metais. E o nitrogênio, esse gás é muito estável e praticamente inerte. Ele não é liberado nessas reações simples de laboratório. Portanto, Paracelso estava observando, sem saber, a liberação de hidrogênio gasoso quando ácidos atacam os metais. Questão 6 do vestibular 2022.1. A substância que pode ser obtida a partir da reação de um haleto orgânico com metóxido de sódio é denominada... Primeiro relembramos o que é um haleto, que é um composto orgânico no qual os hidrogênios da cadeia carbônica foi substituído por um halogênio, que são os elementos do grupo 17 da tabela periódica, o flúor, cloro, bromo ou iodo. E o metóxido de sódio, que ele é uma base forte com uma fórmula NaOCH3, que é derivado do metanol. Quando um haleto orgânico reage com um alcócido, ocorre uma reação conhecida como síntese de Williamson. Essa reação forma um éter, como mostra o exemplo abaixo.
Questão 7. Um estudante de química promoveu algumas reações, obtendo os resultados de acordo com a tabela abaixo. Os resultados apresentados ilustram uma lei dos gases que foi elaborada por. A questão agora fala sobre as leis dos gases. O enunciado diz que um estudante promoveu algumas reações e montou uma tabela de resultados. Esses resultados são relacionados a uma lei dos gases muito importante. Relembrando, no início do século XIX, Lussac observou experimentalmente que os volumes dos gases que participam de reações químicas se combinam em proporções simples e inteiras. Um exemplo: 2 volumes de hidrogênio reagem com 1 volume de oxigênio para formar 2 volumes de vapor de água. Alguns anos depois, Avogadro interpretou corretamente esses resultados. Ele explicou em condições de mesma temperatura e pressão, volumes iguais de gases diferentes contêm o mesmo número de moléculas. Assim, conseguiu justificar por que os volumes gasosos reagem em proporções simples. Analisando as alternativas, a alternativa A é a correta, porque Lussac fez os experimentos e Avogadro deu a interpretação teórica. No item B, está invertido, porque Avogadro veio depois de Lussac. O item C, Boyle não formulou a lei da compressibilidade, que é pressão vezes volumes, nada a ver com a proporção de volumes em reações. E o item D também não faz sentido, porque além de ser repetitivo, a mesma coisa que está dizendo no item C. Portanto, a resposta correta é a letra A. Essa questão mostra bem a ligação entre a observação experimental e a interpretação teórica, que é a base da ciência. Questão 9 do vestibular 2022.1. A seguir, encontram-se 2 descrições incompletas de experimentos realizados em um laboratório de química. Assinale a opção que completa corretamente e, respectivamente, essas descrições. Enchendo-se um tubo de ensaio com 3/4 de e adicionando-se algumas tiras de zinco, bolhas de formam-se imediatamente. Como já havíamos falado anteriormente, sólidos como o zinco reagem com ácidos, não com bases, e libera hidrogênio gasoso. Então, podemos observar que ficamos entre o item B e o item C, ácido clorídrico e hidrogênio. Vamos ao segundo experimento. Ao colorir 2 ml de solução com 1 gota de solução de fenolftaleína, em seguida despejar-se essa solução em 5 ml observa-se que a cor. Sabemos que a fenolftaleína é um indicador, que é incolor em soluções ácidas e rosa em soluções básicas. Se no início do enunciado ele já fala que ao colorir, então a solução que era incolor ficou rosa. Então a fenolftaleína foi adicionada a uma solução básica, que no caso aqui o hidróxido de sódio. Com 1 gota de solução de fenolftaleína, em seguida despejar-se esta solução em 5 ml A opção que temos aqui é o ácido clorídrico. Observa que a cor desaparece ou escurece. Se a solução de ácido clorídrico é 5 ml e a de hidróxido de sódio é apenas 2 ml, mas a fenolftaleína, é claro que a solução vai ficar ácida, pois o ácido clorídrico está em maior quantidade do que o hidróxido de sódio. Então, se a fenolftaleína está em um meio ácido, a fenolftaleína vai ficar incolor. Então, o item certo é o item B, desaparece. Então, vamos lá para a 10ª e última questão que eu separei para vocês do vestibular 2022.1 da UES. Henry Moseley, morto em combate na Índia durante a Primeira Guerra Mundial, deu uma definitiva contribuição para elaborar uma lei de recorrência para a classificação periódica dos elementos, ao determinar um valor para cada um deles no que diz respeito. Vamos relembrar aqui um pouco do contexto histórico. Henry Moseley
foi um físico inglês que morreu muito jovem na Primeira Guerra Mundial, mas ele deixou uma contribuição fundamental para a tabela periódica. Antes de Moseley, os elementos eram organizados pela massa atômica, mas existiam inconsistências em algumas propriedades químicas que não se encaixavam perfeitamente nessa ordem. Moseley, com seus experimentos de difração de raios X em elementos, conseguiu determinar um número específico para cada elemento, um número atômico. O que é o número atômico? Ele representa a quantidade de prótons no núcleo de um átomo. A tabela periódica moderna é organizada pelo número atômico, não mais pela massa atômica, graças a Moseley, e com isso todos os elementos passam a se alinhar corretamente de acordo com as suas propriedades. Portanto, a resposta correta é a letra C, o número atômico. Graças a Moseley, a tabela periódica moderna ganhou uma base científica sólida, permitindo prever propriedades de elementos ainda não descobertos. Então, essa foi a nossa primeira videoaula do vestibular US 2022.1 e até o próximo vídeo.